você está? Agora iniciaremos o nosso estudo sobre ecologia. Bem, se você pensa na prova do Enem, você tenha certeza. Das 15 a 17 questões de biologia, na prova de ciências da natureza, pelo menos 5 delas vão abordar ecologia. Raramente os conceitos ecológicos não estão permeando questões que envolvem também zoologia e botânica. Nesta aula, nós vamos estudar os níveis estudados na ecologia e os seus conceitos básicos. Agora me diz, vamos ver essa charge. A tartaruguinha diz: mamãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? O ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Veja bem, por que chamamos meio ambiente? Meio e ambiente têm o mesmo significado? Será se apenas uma expressão que as pessoas se acostumaram? Meio e ambiente são exatamente a mesma coisa e as pessoas estão acostumadas a chamar meio ambiente. E aí, o que é que você acha? Não. Na verdade, tá? Vamos atender os conceitos da ecologia. Os conceitos da ecologia, né, exigem, inclusive, a compreensão da diferença entre meio e ambiente. Veja comigo aqui, veja. Ecologia é uma ciência, tá certo? Ecologia é uma ciência. Na verdade, ecologia é parte da biologia. E se biologia é ciência, ecologia também o é. Só que a ecologia é a parte da biologia que estuda, tá? As relações, várias relações. Relações que vão envolver os seres vivos, vão envolver o ambiente onde eles estão. Então, essas relações todas são estudadas pela ecologia, que vão envolver os seres vivos, vão envolver o ambiente onde eles estão e vão envolver o meio onde eles estão. Por isso que nós sempre nos referimos, Dia Mundial do Meio Ambiente, Semana do Meio Ambiente, impactos no meio ambiente ou impactos ambientais apenas. Vamos compreender. Ecologia, ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si, dos seres vivos com o ambiente, dos seres vivos com o meio. Então, o que vem a ser meio e ambiente? Atenção. Meio refere-se a um local físico. Esse local físico pode ser o solo, pode ser a água, pode ser o ar, uma rocha, uma cratera vulcânica. Ele é um local, tá certo? Isto é meio. Agora vamos compreender o que vem a ser ambiente. O ambiente, ele é formado, o ambiente de um ser vivo, ele é formado por duas porções, tá? Que interagem. Na verdade, duas partes que se integram completamente. O ambiente é formado pelas condições e pelos recursos. Então, o ambiente de um ser vivo envolve as condições e os recursos. Mas o que são condições? O que são recursos? Para que a gente possa compreender o ambiente. Veja, condições são fatores abióticos. Fatores abióticos. Eu chamo a atenção que quando nós utilizamos essa expressão, nós estamos nos referindo a estruturas que não são vivas, então fatores não vivos, tá certo? Que interagem com um ser vivo. As condições não são consumidas pelo ser vivo. Eu estou colocando
os conceitos, mas na verdade tudo ficará claro quando eu puder exemplificar. Agora é importante que agora a gente entenda o conceito. E perceber esses conceitos nos dará muita segurança a você em todas as aulas onde essas terminologias forem utilizadas e, sobretudo, na resolução de questões. Já os recursos são definidos como fatores bióticos, ou seja, vivos, e abióticos, que são consumidos, tá? Que são consumidos por um ser vivo. E aí, para que a gente compreenda melhor, eu vou colocar como, vamos pensar, tá? Vou eleger aqui como ser vivo uma planta. Uma planta qualquer. Será o ser vivo que eu vou analisar o ambiente dessa planta. Uma condição que essa planta não vai consumir. O clima. Por exemplo, um umbuzeiro, não é? Que é uma planta endêmica do domínio fitogeográfico da Caatinga. Um umbuzeiro está no clima, né, adaptado ao domínio fitogeográfico da Caatinga, que apresenta um clima chamado trópico semiárido. Um umbuzeiro jamais vai consumir o clima. Partículas do solo. Aqui eu estou falando no solo estricto sensu. O que é solo? Solo é partícula de rocha. Quando uma planta pega nas suas raízes água e sais minerais, conduzindo pelo xilema, ele não está pegando solo, não. Ele está pegando a água e os sais minerais diluídos no solo. Então, veja bem, uma planta não vai consumir as partículas de solo. Por isso, o clima, partículas do solo, são, para uma planta, condições. Agora, utilizando a planta, exemplos de recursos. A água, que a planta vai consumir. Os sais minerais, que a planta vai consumir. Vou até chamar atenção. O oxigênio, para a respiração, a planta vai consumir o oxigênio para a respiração. O gás carbônico, que a planta vai usar para a fotossíntese. Os fótons são as partículas de luz, que a gente vai chamar, né, de sol, como, de forma simples, mas são os fótons que a planta vai consumir na fotossíntese. Então, tudo isso é recurso. Vamos pensar agora, tá? A gente usou como planta. Mas vamos pensar no animal. Vamos pensar num cachorro, tá? As condições de um cachorro. O clima, o solo, o local que ele habita, são condições. Recursos do cachorro. Água, alimento, tá certo? Não seriam sais minerais, porque cachorro é um heterótrofo, então ele já precisa ter a sua alimentação, seja a sua ração ou um alimento qualquer. O oxigênio que ele usa para respiração, por favor. Cachorro não vai consumir gás carbônico para fotossíntese. Cachorro não vai consumir fótons, porque ele não vai fazer fotossíntese. Mas esses recursos, preste atenção. Esses recursos, se eu for chamar atenção para os recursos de um determinado animal, tá certo? Ele vai incluir, tá? Inclui nos recursos os predadores de um animal, os parasitas de um animal, as presas de um animal. Digamos, tá? É um cachorro de caça. Esse cachorro de caça vai consumir um roedor, uma presa. Então, o cachorro está parasitado por Giardia lamblia. A Giardia faz parte dos recursos. Então, os recursos vão incluir fatores bióticos e abióticos que são consumidos por um ser vivo. Atenção, agora eu vou fechar o conceito, tá? Ou terão
alguma relação com o dado ser vivo. Porque quando a gente fala em predador, parasita e presa, não vai ser consumido, né? A presa sim vai ser consumida. O parasita vai consumir, o predador vai consumir. E tudo isso faz parte dos recursos. Então, observe que ambiente não é local físico. Ambiente é o somatório das condições mais recursos. Ou seja, dos fatores abióticos que interagem com o ser vivo. Tá? O ser vivo está interagindo com aqueles fatores abióticos, mas eles não serão consumidos. E os fatores bióticos e também abióticos, só que serão consumidos. Por exemplo, a água e o oxigênio é um fator abiótico, mas vou pegar um cachorro, tá? A água e o oxigênio são fatores abióticos que um cachorro consome, mas um alimento, tá? Um animal que ele vai, caça e se alimenta, obviamente, esse animal, ele é um fator, tá? Esse animal, ele é um fator biótico. E aquele predador alimentou-se daquele fator biótico, ou seja, vivo, tá? Abiótico é não vivo, biótico é exatamente o oposto, tá? Só para não perder, tá? Biótico é algo vivo. Ok, gente? Então, a terminologia meio ambiente utiliza-se, não é por redundância, tá? Meio é local físico, ambiente inclui as condições e os recursos, tá? Com o qual interagem um ser vivo. Sejam, no caso das condições, que são sempre fatores abióticos, e dos recursos, que são fatores bióticos. E nesses fatores bióticos, quero chamar atenção para um animal. Nesses fatores bióticos, inclui tudo isso. Uma planta também, tá? Uma planta, por exemplo, ela necessita das bactérias que estão no solo para as bactérias produzirem, não é, nitrato no ciclo do nitrogênio. Essas bactérias são recursos, são fatores bióticos dos quais as plantas precisam, porque o produto dessas bactérias, tá? Que é a produção de nitrato, será fundamental para esses vegetais, ok? Ficou claro para você o que é meio, local físico, e o que é ambiente? Condições mais recursos. Condições não consome, recursos consome, ok? E a ecologia, essa ciência, ela estuda determinados níveis da biologia. E quais são esses níveis? Nós já tivemos na nossa aula de introdução, tá? Na nossa plataforma, todos os níveis estudados pela biologia. Os átomos que fazem moléculas, as moléculas que fazem células, as moléculas que fazem organelas, as organelas que fazem células, as células que fazem tecidos, tecidos que fazem os órgãos, órgãos que fazem sistemas, sistemas que fazem o organismo, o indivíduo, seres da mesma espécie são uma população, diferentes populações são uma comunidade, até porque lembra, comunidade viver com, e viver com é viver com um outro indivíduo de uma outra espécie. Então, população, seres vivos da mesma espécie, comunidade, seres de espécies diferentes. Quando a comunidade interage com o meio, temos o ecossistema, ó. Comunidade interage com o meio, local físico, tá? Com o meio ambiente, sim, local físico, com condições e recursos, tá certo? E aí, todos os ecossistemas do planeta compondo a biosfera. Esses são todos os níveis da biologia. Mas quais os níveis estudados pela ecologia? A população. Então, a ecologia não vai se preocupar com um indivíduo só. A ecologia começa a se preocupar porque ela é ciência que estuda as relações que envolvem seres vivos, não só, mas pelo menos seres vivos da mesma espécie. Então, o primeiro nível estudado pela ecologia é a população, conjunto de seres vivos da mesma espécie. A ecologia estuda a comunidade, lembre, seres vivos de diferentes espécies, comunidade, viver com, não esqueça, isso é muito legal para poder lembrar. Estuda o ecossistema, que é quando inclui, tá certo? Todos os seres vivos e o meio ambiente, ou seja, o local físico e os recursos e as condições. E a ecologia estuda a biosfera, ou seja, a porção do planeta Terra
onde há vida. Então, esses são os níveis estudados na ecologia e são conceitos importantes. Atenção, questões do Enem e de outros vestibulares com muita frequência utilizam população ao invés de comunidade ou comunidade ao invés de população. Então tenha cuidado, população vai estar abordando seres de uma única espécie. Comunidade, seres de diferentes espécies. Nunca esquecer, viver com. Bem, a ecologia também tem dois outros conceitos muito importantes. O conceito de habitat e o conceito de nicho ecológico. O habitat é o local onde uma espécie vive. O nicho é algo muito mais abrangente. O nicho é todo o modo de vida de uma espécie, porque o nicho ecológico representa as interações que determinada espécie tem com as condições e os recursos, ou seja, com o ambiente. Perceba, o nicho representa as interações da espécie com as condições ou os recursos, ou seja, com o ambiente, necessários para cumprir o seu modo de vida. Por exemplo, qual é a sua dieta? Ela come o quê? Quais são suas presas? Quem são os seus parasitas? Quem são os seus predadores? Como se reproduz? Qual é o habitat? Veja, o nicho é algo muito mais amplo, inclusive inclui o habitat, tá? Dentre outros. Por exemplo, vamos examinar o nicho e o habitat do tatu-bola. O tatu-bola que foi o mascote da Copa do Mundo realizada em 2014 no Brasil. Veja, Polypeutis tricinctus é o nome científico do tatu-bola. Bem, o tatu-bola é o menor dos tatus que vivem no Brasil, é o único que é endêmico, porque as outras espécies ocorrem em outros países da América, tudo bem? E ele ocorre no Cerrado e na Caatinga. Ele não cava tocas, ele usa as tocas que foram abandonadas, enquanto os outros tatus normalmente cavam tocas. Então eu estou dizendo uma particularidade do tatu-bola, não é? E cada particularidade é o modo de vida daquela espécie. Então eu estou descrevendo o nicho ecológico daquela espécie. Na toca vai viver um ou mais tatus. Ele tem hábitos noturnos, alimenta-se de insetos, das larvas de insetos, de raízes e de alguns vegetais. E a fêmea gera 1 ou 2 filhotes por ninhada. O tatu-peba, por exemplo, em média, a fêmea gera 4 filhotes por ninhada. Já o tatu-bola, 1 ou 2. Então, ele tem baixa taxa de reprodução. Ele reproduz, inclusive, após as chuvas. Por quê? Porque ele está na Caatinga, que é um ambiente que tem restrição hídrica. Então, logo após as primeiras chuvas, quando vai ter muita vegetação, obviamente vai ter mais insetos, não é? Que continuaram o seu ciclo de vida, porque esses insetos, os ovos estavam semi-enterrados no chão e com a umidade os insetos continuam sua metamorfose. Então, consequentemente, tendo mais plantas, tendo mais insetos, o habitat, o local físico, tá? E o ambiente tem condições e recursos, está favorável. Então, nessa época, ele acasala, reproduz-se, que ele é mamífero, ele alimenta os filhotes. Então, imagina, num ano de muita estiagem no bioma Caatinga, esse tatu-bola não vai se reproduzir. Por quê? Porque como é que ele vai se virar para dar nutrição aos seus filhotes quando a fêmea não está conseguindo nem se manter muito bem? Tá com dificuldade de sobrevivência. Então ficou claro? Habitat é o local. Nicho é todo o modo de vida. Inclui as interações essas que são objeto de estudo da ecologia, tudo bem? As interações de determinada espécie, ou seja, de determinado ser vivo, com as condições e os recursos que são necessários para que ele possa cumprir o seu modo de vida. Parasitas, presas, predadores, como reproduz, tudo isso faz parte do nicho ecológico. Atenção, nicho ecológico não é lugar. As pessoas ficam com essa visão de ninho. Não. Nicho ecológico, modo de vida, maneira de uma espécie sobreviver, ok? A professora está muito repetitiva, porque são conceitos básicos. Você precisa avançar nesses conceitos para que em ecologia, todas as aulas, você tenha muita compreensão. Bem, vamos agora, fechando essa introdução aos conceitos ecológicos, estudarmos o princípio de Gauss, também chamado
princípio da exclusão competitiva. Gauss foi um ecólogo russo e ele fez um estudo com paramércios. Paramércios são protozoários ciliados. E aí, o que é que ele fez? Ele cultivou o Paramecium aurelia isoladamente, então em hábitats diferentes. A população de Paramecium aurelia, cresceu e estabilizou. A população de Paramecium caudatum cresceu e estabilizou. Obviamente, a gente vê que o Paramecium aurelia, ele tem uma curva de crescimento populacional maior. Porém, quando os dois foram colocados no mesmo tubo de ensaio, ou seja, no mesmo habitat, o que é que aconteceu? O Paramecium aurelia atingiu o seu crescimento, e o Paramecium caudatum, que está aqui na curva rosa, não conseguiu crescer. Neste caso, a espécie terminou morrendo, tá? Nessa competição, ela não venceu. Então, veja bem, quando duas espécies possuem nichos, quer dizer, se alimentam do mesmo tipo, estão no mesmo local, nichos muito parecidos, pode ocorrer uma competição pelo mesmo recurso que o meio oferece. Como, por exemplo, a alimentação que tinha lá no tubo de ensaio. Essa competição, quando severa, quando é uma competição muito grande, pode levar uma das espécies à exclusão do habitat. Essa exclusão do habitat pode ser a morte, que é o que aconteceu com o Paramecium caudatum, mas pode ser apenas a emigração. Uma espécie sai do local A e vai para o local B, porque não está conseguindo sobreviver frente a esta competição. Então, o que é que o princípio de Gauss vai dizer? Duas espécies podem estar no mesmo habitat, mas desde que tenham nichos diferentes. Duas espécies, atenção, podem estar no mesmo habitat, mas desde que tenham nichos ecológicos diferentes. Por quê? Porque se estiverem no mesmo habitat, com o mesmo nicho, ou nichos muito parecidos, nichos idênticos, É difícil ter na natureza, mas nichos muito parecidos, o que é que vai acontecer? Uma imensa competição que é muito prejudicial para ambas ou para uma das espécies. E aí o Gauss enunciou o chamado princípio da exclusão competitiva. Então, quando duas espécies estão no mesmo habitat, cuidado que às vezes as questões trocam isso, mas olha a lógica. Quando duas espécies estão no mesmo habitat e têm um nicho, um modo de vida muito parecido, isso vai gerar um processo de exclusão competitiva. Ok, vamos agora resolver uma questão? Leia a tirinha. Esta lagarta mole e comprida vai virar uma borboleta. Aí, aqui, a borboleta tem um nojo de mexer na minhoca, não quer organizar aqui a minhoca para pescaria. Aí o amigo da borboleta, o outro inseto, diz assim: deixa de frescura, eu conheço o seu passado. Tá? Como era essa borboleta no passado dela? Você lembra? Ah, ok, muito bem. As borboletas, antes de serem essas lindas borboletas, elas eram lagartas. Ok. Qual conceito ecológico esse diálogo da tirinha pode exemplificar? Está exemplificando uma população, uma comunidade, um ecossistema, um habitat ou um nicho? E aí, o que é que você acha? Se você perceber, ele está falando, o diálogo diz: deixa de frescura, eu conheço o seu passado. Eu conheço o quê? O seu quê? O seu modo de vida. Muito bem. Isso, obviamente, é uma tirinha que retrata o conceito de nicho ecológico. Obviamente, aqui não está definido todo o nicho ecológico dessa borboleta, mas está definido parte do nicho ecológico. Não é uma definição de população, nem de comunidade. O diálogo, embora aqui eu tenha uma comunidade, na verdade eu tenho um ecossistema, porque eu tenho seres vivos de diferentes espécies num local, num ambiente, tudo bem? Mas aqui nem é só habitat, nem é só ecossistema, e o diálogo representa o nicho ecológico. Tudo bem? Tenho certeza que você conseguiu acertar logo que você viu a primeira leitura da questão, e o Enem faz isso. Pega ilustrações, tirinhas e quer que você interprete qual conceito, aquela tirinha ou aquela charge vão estar retratando.
Um abraço bem grande para você e vamos continuar firmes e fortes e focados, ok? Tchau!